Já o Mali, aqui é um império mesmo. Então, eles tinham origem no povo Mandinga, só que aqui você controla outros povos, como o próprio exemplo, né, o povo controlado lá pelo Ghana, que vai ser absorvido. O Mali agora já é muito maior. Ele pegava áreas assim do atual Senegal, então já tem, né, já é banhado pelo Oceano Atlântico. Senegal, Guiné um pouco mais para baixo, aí o Mali, indo até o atual Níger, pegando uma beiradinha de Burkina Faso. Então, uma extensão muito maior, e aí já muito mais banhado também pelo rio Níger, que vai ter uma importância fundamental para a agricultura, para o deslocamento dos produtos. Bom, do ponto de vista político, o Mansa, né, a autoridade, o soberano, também tinha um estilo de governo semelhante com o Reino de Gana, ou seja, uma lógica de federação. Isso quer dizer que as áreas eram dotadas de autonomia. Agora, como ele tem um império, e numa área muito maior, para você ter ideia, no ápice do Mali, eles chegaram a governar 45 milhões de pessoas. É um negócio extraordinário, assim. Como é que o Mansa mantinha o controle, né, desse império vasto com essa população enorme? Ele mantinha o monopólio de determinados elementos para o exército, por exemplo, e era o principal deles. Cavalaria, só o Mansa poderia ter. E aí não só a cavalaria, mas também acesso a estribo, acesso à sela, o que dá mais estabilidade na montaria. Determinados equipamentos militares, só o Mansa poderia ter. Então, através do monopólio de determinadas armas, ele conseguia manter o exército fortalecido e se impor, né, a esse vasto território. Economicamente, né, aí por conta do rio Níger, né, que além do deslocamento que é fundamental, você garantia várias áreas férteis, então produção de feijão, produção de inhame, produção de cebola, né, criação de cabras, criação de carneiro, criação de boi. E como o reino de Gana foi incorporado, então mantinha-se a produção de ouro e mantinha-se a produção de sal, além agora de terem áreas produtoras de ferro. Aqui pode vir aquele item bobinho, sabe, para mexer com um certo estereótipo preconceituoso, né, em relação à África, de povos geralmente nômades, pequenas tribos, desconhecedores da metalurgia, né? Então, assim, é óbvio que havia esse tipo de população, assim como tinha na Europa, assim como tinha na América, assim como você tinha estruturas maiores que tinham pleno conhecimento da metalurgia, tá aí, né, Gana, Mali, né, o que vai vir depois o Songhai, que vai conquistar e absorver as coisas do Império do Mali, beleza. Então, do ponto de vista econômico, essas coisas chamam a atenção. E o comércio cada vez mais ativo, porque agora como esse império ele tem mais tentáculos, ele tem mais área, ele abraça mais o Sahel e um pouquinho, assim, tem umas pontinhas de deserto do Saara. E aí esse comércio com os povos do norte da África, que o reino de Gana tinha, mas era incipiente, era menor, agora o Mali já eleva a um outro nível. E com o Songhai vai aumentar mais ainda, né? E aí, olha só a repercussão disso. Se você tem tudo isso para oferecer, e, por exemplo, os cavalos eram comprados do Marrocos, do Egito, né? Assim como os equipamentos, sela, estribo, aquelas coisas que eu falei. Então, você tem uma rede comercial no Sahel, né, que é muito mais frequente. E olha a conexão que isso faz. Você está fazendo a conexão do Atlântico, porque o Império do Mali, né, tem território lá, Senegal, e também o rio Níger, ele deságua no Atlântico, ali perto de Daomé, né, o atual Benin, perto de Oió, sul da Nigéria, perto onde é Gana atualmente. Então eles vão do Atlântico ao Atlântico pelo rio Níger, chegam no Saara, fazem comércio com esses povos norte-africanos, com berberes, né, e com árabes islâmicos, ou seja, eles têm acesso a elementos que vêm do mar Mediterrâneo, que vêm do mundo arábico, que vêm do mundo europeu, né, que vêm do mundo do Mar Vermelho, chifre da África. Então essa conexão comercial ela dá uma outra amplitude. E aí aqui, em determinado momento, o Mansa, a autoridade, o soberano do Mali, vai se islamizar para ter relações comerciais mais próximas com esses povos do norte da África. Sendo que, em geral, as grandes cidades, as principais cidades, adotaram o islamismo, né? O mundo islâmico é um mundo de cultura urbana, porque é um mundo comercial, né? Já a parte mais do interior, mais rural, aí ficava com as religiões tradicionais. E o Mansa não impunha, portanto, o islamismo. Lembre-se que o mundo islâmico, tradicionalmente, é um mundo de tolerância. Esse radicalismo islâmico que a gente conhece hoje, o fundamentalismo, ele é uma exceção e ele é contra a própria história islâmica. Em tempos medievais,
Era muito mais fácil a intolerância cristã católica europeia do que islâmica. Tanto que assim, quem era conquistado pelos islâmicos não era obrigado a se converter, né? Em geral se convertia para pagar menos impostos, quem era islâmico pagava menos impostos, ou para ter essas facilidades comerciais, como o Mansa, né, o soberano do Mali, está fazendo. Era muito mais estratégico. Então, estudo de medicina, fisiologia, leitura de outros povos, o mundo islâmico era muito mais aberto a isso. Tanto que você tem cidades no Império do Mali, que depois vão passar para Songhai, que eram cidades comerciais, cidades administrativas, e eram cidades cosmopolitas, sabe, fervilhantes do ponto de vista do conhecimento. Porque se encontravam berberes, se encontravam árabes, se encontravam mandingas islamizados, entre outros povos que tinham sido islamizados. Então, cidades como Tumbuktu, que é uma cidade que é fundamental de você lembrar o nome, Tumbuktu, cidades como Djenné, uma grande mesquita, e assim, no mundo islâmico, o processo de formação religiosa, ele vem com o processo de letramento. Ou seja, a criança aprende a ler para poder ler o Corão, e ela aprende a ler lendo o Corão, né? Então é um mundo letrado, intelectualizado. A cidade de Gao, são 3 cidades fundamentais, próximas ao rio Níger, então dava essa atividade do comércio, esse mundo cosmopolita, pessoas de diferentes lugares produzindo conhecimento, grandes mesquitas, que também eram grandes centros universitários. Como o Império do Mali ele vai ser conquistado no século XV, então é 1400, o Mali teve contato com os portugueses. Você lembra que o périplo africano, Portugal dando a volta na África, é de 1415 a 1498. E Portugal vai passar na costa do Império do Mali. E para o Mali, naquele momento, foi até bom, porque no século XIV o Mali já estava passando por um certo desgaste interno. Ou seja, um império muito grande, então divergências para ver que tipo de família assumia o trono, né? Que família virava o Mansa. E aí o comércio com Portugal meio que deu um alento, né, de um novo parceiro, novas fontes de riqueza e tudo mais. Sendo que Portugal já começa a comprar escravos e metais preciosos do Império do Mali. O comércio de escravos já começa aí desde sempre, né? E esses escravos iam para onde? Porque não vem para a América, porque a América não foi descoberta ainda pelos europeus. Os europeus ainda não tiveram contato com o Novo Mundo. Esses escravos iam para Portugal. Portugal, no século XV, né, quem fazia comércio em Portugal já via que assim, a presença africana, a presença negra, a presença escrava já era uma coisa marcante. Tem comerciante holandês que ia para Portugal vender sal e comprar vinhos. Se falava em algumas cidades portuguesas, 1/3 da população era de escravos. Já era uma coisa muito visível, né? Só que a relação com Portugal, que num primeiro momento ela foi interessante, tem sempre o outro lado. Portugal começou a fornecer armas que o Império do Mali não tinha para determinadas regiões, para poder enfraquecer o Império do Mali ficar mais necessitado e Portugal levar vantagem no comércio. Só que isso foi aumentando as disputas internas, até que o Império do Mali vai se fragmentando e permite uma conquista estrangeira. Aí vai vir Songhai.